Há 2 semanas atrás, nós começamos a ministrar sobre isso, ou seja, sobre o que estaria acontecendo nesse domingo. Esse domingo é conhecido como Domingo de Pentecostes. É bem verdade que nós, de tradição cristã protestante, muitas das vezes assim, nós não compreendemos bem o que acontece nesse tempo. Muitas das vezes essa tem sido uma das festividades bíblicas, que muitas das vezes nós temos abrido mão disso, talvez por desconhecimento mesmo. E os nossos irmãos católicos, eles dão uma atenção toda especial a esse dia, e eu acredito que nós também precisamos fazer isso. Nós também precisamos entender a importância que existe no domingo de Pentecoste, porque o domingo de Pentecoste nada mais é do que são 50 dias após a ressurreição do nosso Senhor. São 50 dias que a promessa que o Senhor preparou para nós se cumpriu. A promessa que ele disse, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, se cumpriu quando? No dia de Pentecoste. Nós vemos que o apóstolo Lucas, o escritor Lucas, o evangelista Lucas, no livro de Atos, ele nos conta como que aconteceu esse fato. É bem verdade que nós falamos há 2 domingos atrás do capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e hoje eu quero dar continuidade a isso, a partir de Atos capítulo 1. E Atos capítulo 1, Lucas faz ele traz a memória novamente, ele relembra Teófilo o que ele estava escrevendo no seu último livro. E é um relato que serve para que eu e você possamos compreender aquilo que Deus está fazendo. A partir do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 4, nós encontramos o seguinte, que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essas ordens. Quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentre poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade. Verso 8, mas recebereis poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa foi a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, é importante que nós possamos compreender que esse é um tempo de oportunidade. Esse é um tempo marcado por oportunidades para que sejamos de fato usados por Deus, possamos cumprir o propósito de Deus, possamos viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Pai, nós que estamos reunidos aqui, nós olhamos para a palavra de Deus e percebemos o seguinte, querido, olha para mim, é importante, é muito importante que você volte os seus olhos para aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. O capítulo 2, ele começa exatamente com o cumprimento dessa promessa. Capítulo 2, a partir do verso de número 1. Entenda o que aconteceu. O Senhor fez a promessa, e o texto vai dizer que ele foi assunto aos céus. E o tempo passou. Passaram-se 10 dias, e nesses 10 dias, estava ali chegando a festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste era uma festa tradicional do povo judeu. E é por isso que nós celebramos no dia de hoje o dia de Pentecostes. Mas para nós ela tomou uma conotação especial exatamente pelo que acontece no capítulo 2. Porque diz o seguinte, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa que estavam
assentados, na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes capacitava. O que acontece? Naquele dia, a profecia, a palavra de Deus, a profecia do profeta Joel se cumpre na vida dos discípulos. Os discípulos começaram, ou seja, eles obedeceram a palavra, eles se mantiveram unidos, juntos em oração, e agora o que acontece? Eles recebem do Senhor o cumprimento dessa promessa. Agora presta atenção, a promessa ela tinha um foco, um alvo, e o alvo dessa promessa era que para que eles fossem capacitados para ser testemunhas, para testemunhar daquilo que Jesus fez. O apóstolo Lucas está fazendo exatamente, ele está cumprindo o propósito para o qual o Espírito Santo foi. Como assim, pastor? Ele está, através dessa carta, testemunhando a um homem muito importante chamado Teófilo. Ele está escrevendo os relatos e ele está sendo ali inspirado por Deus para fazer isso. Ele não seria capaz de fazer isso se o Espírito Santo não tivesse sido derramado sobre eles naqueles dias. É importante você perceber, porque para os judeus isso é um marco muito importante, porque os judeus até aquele momento, eles celebravam o Pentecoste, trazendo à sua memória o primeiro Pentecostes. Pastor, mas quando aconteceu o primeiro Pentecostes? 50 dias após a Páscoa. A qual Páscoa? A primeira Páscoa. A primeira Páscoa marca a libertação do povo de Israel do Egito. E nós entendemos que isso para nós tem uma simbologia muito importante. Por quê? Porque marca também a nossa libertação do mundo. E o que acontece? Eles saem do Egito, ultrapassam o Mar Vermelho e estão a caminho do Sinai. Em Êxodo capítulo 19, nós vemos Israel reunido. Israel representa a igreja. E eles estão ali alegres porque eles viram milagres. Eles estão ali e ansiosos por receber mais do Senhor. E no capítulo 20, ali marca o primeiro Pentecoste, que é de fato a comemoração do recebimento da lei que foi escrita em pedras. Os judeus celebravam porque a lei do Senhor foi estabelecida no dia de Pentecoste. É bem verdade que a nomenclatura, ela mudou ao longo dos anos, era a festa das semanas, porque eram 7 semanas, e no final de 7 semanas de 7 dias, 49 dias, no próximo dia, no 50º dia, eles celebravam a festa das semanas, que pouco antes do período do Senhor Jesus Cristo, eles mudaram o nome para Pentecoste, por causa da influência grega naqueles dias. Mas preste atenção, o primeiro Pentecoste foi marcado pelo recebimento da lei. E se você ler a palavra, você vai perceber que Deus tinha um propósito. O propósito de Deus era se relacionar com o povo de perto. Deus queria falar com as pessoas, Deus queria se comunicar com as pessoas. Marcou o dia, marcou o espetáculo para isso acontecer. Ele disse a Moisés: prepara o povo, reúne o povo, delimite um espaço aqui da montanha, porque eu vou descer na montanha e eu vou falar com o povo. Mas sabe o que aconteceu? Quando o povo viu nuvens, vento, relâmpago, o que o povo fez? O povo temeu, o povo teve medo. Sabe o que isso nos faz lembrar? Sabe o que te impede de experimentar coisas novas de Deus, de ter novas experiências com Deus? É o medo que você manifesta. Medo das coisas que você não conhece. Medo daquilo que ainda é de alguma forma assim oculto para você.
Aquele povo, quando viu aquilo tudo, aquele espetáculo todo, aquele povo se virou e falou assim: não, Moisés, fale Deus com você e você fale conosco. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam abrindo mão de se relacionar intimamente com Deus. Naquele dia, isso de alguma forma incomodou a Deus. Esse dia é marcado pela morte de 3.000 pessoas no pé da montanha. Você consegue entender isso? A seriedade disso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus e vamos ver este Pentecoste, após a ressurreição de Jesus, após o evento chamado Jesus Cristo, a vida, a sua morte, a sua ressurreição, o Espírito Santo é derramado agora sobre toda a carne. Para quê? Para que eles pudessem ser testemunhas. O evangelista João, na sua carta, ele vai dizer o seguinte: que a unção que vocês receberam, ela é verdadeira e não é falsa, e vocês não precisam que ninguém vos ensine. 1 João capítulo 1, verso 27, porque nós recebemos o Espírito Santo, e agora essa lei, na verdade, a lei do Espírito foi escrita no nosso espírito, dentro de você. Você consegue compreender isso? Nesse dia, algumas coisas aconteceram que fazem lembrar o primeiro Pentecoste. Na primeira vez, ou seja, no primeiro Pentecoste foi dada a lei de Deus. A lei marcada, escrita ou seja, nas pedras. Mas agora, a lei não é mais escrita em pedras. O Espírito é derramado sobre cada carne, sobre toda a carne. E o escritor aos Hebreus vai dizer que, olha, o Senhor escreveu a sua lei, a lei do Espírito, dentro de nós. Pentecoste fala da descida do Espírito Santo sobre nós, de um novo testamento, de uma nova aliança, de um novo momento, um momento de intimidade com Deus, de capacitação de Deus para você cumprir o propósito que Deus tem para você. Os dias que nós temos vivido são dias difíceis, mas Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. E a palavra para mim e para você é trazer no nosso coração a expectativa que o apóstolo Paulo teve, a expectativa que a igreja no princípio teve, de saber que eles, sendo habitação de Deus, eles seriam testemunhas, e sendo testemunhas, eles estariam mudando a realidade das pessoas que estão em volta deles. Eu quero terminar lendo o texto que está em 1 Coríntios. Abre comigo a sua Bíblia. 1 Coríntios. Capítulo 16, e o verso de número 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Nós estamos falando anos depois. Mas por quê? Porque se abriu para mim uma porta ampla, uma grande porta, uma ampla e promissora porta. E há muitos adversários. É o relato do tempo que nós estamos vivendo. Nós temos neste tempo presente, presta atenção, há muitos adversários. Muitos adversários. Mas Deus está usando esse tempo para abrir uma janela de oportunidade sobre a sua vida. Enquanto as pessoas estão olhando para a crise, enquanto as pessoas estão temendo o vírus, estão temendo os problemas, eu e você, que fomos cheios do Espírito Santo, nós sabemos que há uma santa esperança dentro de nós, que pode mudar a realidade das pessoas. Há um som que está bramando dos céus. E olha, é tempo de nós como igreja ouvirmos o chamado de Deus para cada um de nós. É tempo de ouvirmos aquilo que Deus espera que nós façamos. Sabe o que Deus espera que você faça?
que você seja cheio de Deus, que você se encha do Espírito Santo, que você seja morada de Deus, para que Deus possa habitar dentro da sua vida e Deus possa direcionar os seus passos, cumprir o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. E quando Ele fizer isso, você verá grandes coisas acontecendo na sua vida. O apóstolo Paulo, ele está vivendo um período, ou seja, o ambiente aqui é um ambiente de crise, mas ele está convicto que tem um chamado. Quando você vai para Atos capítulo 20, ele diz que quando ele estava em Éfeso, ele estava pronto para cumprir o propósito de Deus, e as dificuldades não iam pará-lo. Não iam pará-lo. Por quê? Porque havia uma santa convicção dentro dele. Os irmãos de Éfeso tentaram dissuadi-lo, tentaram convencer, falaram assim: Paulo, não vá para Jerusalém, porque em Jerusalém eles vão te matar. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sei que o perigo me aguarda, que momentos de dificuldades me aguardam, mas eu sei que preciso cumprir o propósito que Deus estabeleceu para mim. Santa convicção. E sabe o que aconteceu? Paulo chegou em Jerusalém eles não tiraram a vida dele, ele foi para Roma, em Roma ele teve o período mais frutífero do seu ministério, sem nem sair da sua casa, porque ele estava numa prisão domiciliar. Mas de uma prisão domiciliar ele escreve aos Filipenses, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, ele escreve grande parte da sua obra, são cartas que saem exatamente de Roma. Sabe o que chama isso? É a porta de oportunidade. Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar você para levar a vida, para transformar a vida das pessoas. Há um movimento no dia de hoje em todo mundo. Há um movimento no dia de hoje em todo mundo. Todos nós queremos ouvir o som que vem do céu. O som que vem do céu, que vem como um vento, como um trovão, como algo espetacular. Deus está falando. Deus está falando e se revelando em todo mundo. No dia de ontem, 50 nações glorificaram, celebraram e anunciaram Jesus Cristo como Senhor. Olhe para a internet e você vai ver como que o Evangelho está se multiplicando. E eu e você fazemos parte disso. Talvez você olhe para isso tudo e fale assim: pastor, como que eu posso fazer? Querido, você tem um desafio nessa noite. Você tem um desafio nessa noite. Logo após o culto aqui, às 21h30, nós estaremos exibindo aqui no canal da igreja um vídeo. Esse vídeo é um vídeo que está sendo executado em todo o mundo. São igrejas de todo o mundo que estão se posicionando de como nós devemos viver. Sabe o que está esperando por nós nesse tempo? Os próximos 90 dias serão dias de proclamar esperança sobre a vida das pessoas. 90 dias para levar a esperança que nós recebemos do Senhor a milhares de pessoas. Pastor, mas como que nós vamos levar a milhares de pessoas? Querido, nós fazemos parte disso. Nossa cidade tem 8.000, 10.000 habitantes. Nós somos 100, 200, 300, enfim. Mas se cada um de nós cumprirmos o propósito para o qual foi chamado, nós vamos conquistar essa geração para Cristo. Porque a vontade de Deus para nós é que nós edifiquemos uma igreja de vencedores. Eu e você somos chamados para conquistar essa geração. Eu quero orar por você nessa noite. Pastor, como que eu faço? Como que eu faço? Comece simplesmente se deixando, se colocando na posição de habitação de Deus. Declarar que a sua vida é morada de Deus. Você é casa de Deus. Fecha seus olhos, nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E na sequência, nós estaremos orando por você. Oh Espírito Santo. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos adorar o Senhor, vamos bendizer o seu nome. Você é bem-vindo
vindo aqui. Diga isso para o Espírito Santo. Sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Peça ao Espírito Santo. Espírito Santo, encha a minha vida. Espírito Santo, venha sobre nós essa noite.
Espírito Santo, sobre a vida de cada pessoa, Deus, que está nos assistindo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha se manifestar como aconteceu no dia de Pentecoste. Oh Deus, em nome de Jesus, venha nos encher com a unção que vem do Senhor, com a unção que nos capacita, com a unção que quebra o jugo, com a unção que nos libera, Senhor, para fazer a tua vontade, para cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Oh Espírito Santo, sobre a vida dos meus irmãos eu oro e eu declaro sobre você em nome de Jesus: seja ativado pelo Senhor, seja ativado pelo Senhor nessa noite. Oh Pai, em nome de Jesus, seja ativado em nome de Jesus. Apareça e o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia. Que o Espírito Santo possa fazer de você morada. Que o Espírito Santo possa transbordar da sua vida, transbordar em adoração, transbordar em intercessão, transbordar através do serviço, transbordar a partir daquilo que Deus chamou você, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero refazer com você esse convite. 21h30 nós estaremos aqui no canal da igreja, através do YouTube, apenas no YouTube, não vai ser transmitido pelo Facebook, apenas no YouTube vai ser transmitido esse vídeo. São 60 minutos ouvindo os maiores pastores deste mundo, das maiores igrejas, declarando aquilo que Deus está fazendo e trazendo uma visão de esperança, de transformação para a vida das pessoas. Eu quero te convidar, te desafiar a você assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que você será abençoado, mas muito mais do que isso, você será desafiado a ouvir o som que vem do céu, a ouvir o chamado de Deus para você e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Fazendo isso, você desfrutará das coisas que Deus tem para você. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus o abençoe.